Nós falamos rapidamente da diferenciação entre o Data House clássico e o Data House Big Data, né, que são os Data Lakes, e aqui a gente vai trazer isso, a gente vai estudar isso um pouco mais aprofundado, né, a gente vai entender isso um pouco melhor. Algumas observações aqui que o Data House tradicional ele não é substituído pelo Data Lake, então o Data Lake atual, né, o Data Lake Big Data sobre HDFS, ele não é uma substituição do Data House clássico. Da mesma forma que os bancos de dados NoSQL não substituem os modelos relacionais. A gente está falando aqui de tecnologias diferentes para problemas de dados diferentes. Problemas de dados que não existiam anteriormente foram criados devido a esse fenômeno que nós chamamos, que nós conhecemos como Big Data, e por isso foram criadas soluções diferentes. Porém, os problemas antigos continuam, né? Você ainda precisa manter transações, a empresa ainda precisa se manter funcionando, ela ainda precisa emitir notas, enfim. Então, para isso, ainda existe o armazém de dados, ainda existe o modelo relacional, ainda se precisa produzir informação limpa para a produção de cubos, dashboards, enfim, então ainda se usa o Data House tradicional. Então são tecnologias diferentes para problemas diferentes. Então aqui este infográfico você também encontra ele inteiro para baixar no ambiente do curso. Então aqui a gente faz a comparação entre o armazém de dados clássico e o armazém de dados Big Data. Então, primeiro, com relação à velocidade. No modelo clássico, geralmente você tinha, em questão de velocidade, D+1. Isso quer dizer o quê? Que os sistemas transacionais produziam dados durante o dia, à noite, geralmente à noite esses dados eram extraídos, tratados e carregados no armazém de dados gerencial, ou seja, a velocidade era D+1. Você tinha a informação disponível para os executivos, os gerentes da empresa no outro dia, depois de mais um dia. Em Big Data, o que a gente tem? Nós temos streaming de dados, ou seja, aplicações analisando dados em tempo real enquanto elas são produzidas, e nós temos batches, aplicações em batches que processam grandes volumes de dados normalmente muito superiores ao que eram tratados no armazém clássico. Com relação ao volume, então um grande armazém de dados clássico tratava de terabytes de dados. Um projeto de Big Data ele vai tratar de petabytes de dados. Variedade. O armazém de dados clássico ele processava, armazenava apenas dados estruturados, com uma estrutura rígida definida entre linhas e colunas. Em Big Data nós temos dados não estruturados, semi-estruturados e temos também dados estruturados. Com relação à arquitetura, no modelo clássico a gente tinha uma arquitetura centralizada vertical, ou seja, você tinha um grande servidor, um servidor especializado, um appliance, que fazia todo o processamento dos dados. Em Big Data, a gente viu lá que a gente tem os clusters, né? Nós temos uma aplicação distribuída em vários nós. Do ponto de vista de crescimento, de escalabilidade, se você precisar crescer a aplicação, aqui o que você fazia? Você colocava mais memória, se aumentava a CPU, se aumentava o disco. Aqui no modelo Big Data, o que você faz? Você adiciona mais um nó ou você levanta mais uma máquina virtual no seu rack, por exemplo. Claro que aqui também você pode fazer aumentar a sua arquitetura adicionando mais memória, mais CPU, mais processamento. Mas, de uma maneira geral, você aumenta aqui a sua capacidade adicionando nós. O tráfego de dados, no modelo clássico, ele era entre a aplicação cliente e o servidor. Então você tinha lá o grande servidor com os clientes, o maior tráfego de dados ocorria aqui. Em Big Data, o maior tráfego de dados ocorre entre os servidores, não entre os servidores, supondo que aqui seja o cliente, não entre os servidores e o cliente. O modelo clássico, ele carregava dados limpos e que se sabia que já tinha valor, né? Então tinha um processo extenso de transformação de dados. No modelo Big Data, todo dado é coletado e carregado para dentro do Data Lake, né? Depois se avalia se aquilo tem valor, depois se faz
tratamento. O processo de carga, a gente já falou rapidamente, aqui ele era de extração, transformação e carga. Aqui ele era de extração, carga e transformação. A transformação é feita depois que os dados já estão no armazém de dados, já estão dentro do Data Lake. O hardware, então aqui ele é especializado, é um appliance, e aqui é o chamado commodity hardware, que a gente já estudou, que a gente já entendeu o conceito que é um hardware comum, um equipamento comum. Então, os Data Lakes são armazéns de dados corporativos, eles podem ser estruturados sobre o HDFS, então o HDFS a gente vai falar bastante dele, ele é o sistema de arquivos distribuído que faz parte do ecossistema Hadoop da Fundação Apache, que a gente vai estudar bastante. Dados no Data Lake são carregados no formato nativo, não são transformados, da maneira que eles foram produzidos eles são carregados. Eles podem ter uma área de descarga no formato nativo, uma área de consumo onde os dados já estão tratados, e eles podem ter cópias temporais. Então vamos entender o que quer dizer isso. Então vejam, aqui a gente tem as várias fontes de produção de dados. A captura, que pode ser por streaming, né, enquanto os dados são produzidos, ou pode ser em batch. Aí o processo de ingestão. Todo dado é colocado da maneira bruta, da maneira que é criado dentro do Data Lake. E depois o que pode acontecer? Pode ocorrer uma área onde são feitas cópias temporais, se mantém instantâneos, né, snapshots dos dados, para você manter isso de forma histórica. Então isso pode ser copiado para uma outra área do Data Lake, e pode ter áreas específicas onde o dado é transformado, para, por exemplo, fornecer relatórios de BI, para criar modelos para machine learning, para fornecer dados para o cientista de dados, por exemplo, para fornecer dados de integração para outras aplicações. Então essa é a estrutura básica que você encontra em um Data Lake Big Data normalmente implementado sobre HDFS.